Hebreus 4, 14 e 15. Hebreus capítulo 4, 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua pessoa gloriosa. Abra o nosso coração, Espírito Santo. Fala conosco, que oramos a Ti, ó Pai, em nome do Teu Filho. Desde ontem, né, a gente tem caminhado olhando para a carta de Paulo aos Hebreus, né? Os Hebreus, eles já tinham uma experiência inicial de salvação. Então, eles já eram crentes há um bom tempo. Só que começou a haver alguns deslizes na caminhada deles, porque é normal que todo crente ainda sofra, né, tentações, perseguições, atritos. E Paulo, então, ele faz sérias advertências aos hebreus, porque a proposta é que eles deveriam entrar no descanso que Deus tinha para eles. E a gente sabe que o descanso que Deus tinha para os hebreus e para a gente é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdadeira terra da promessa. Ele é a terra prometida. Ele é a Canaã de Deus para a igreja. Só que os hebreus, como nós vimos ontem, eles foram, né, negligentes por causa do coração. Eles não colocaram o coração naquilo que Deus mostrou para eles. O que Deus mostrou para os hebreus? Muitas coisas. Deus tirou eles do Egito, eles passaram o Mar Vermelho, Deus ali julgou Faraó, julgou os seus soldados, e vitoriosamente os hebreus cruzaram o Mar Vermelho e saíram do outro lado, irmãos, debaixo da soberania de Deus. Nada aconteceu com nenhum hebreu. E Deus continuou o seu cuidado amoroso com eles. No deserto, Deus todo dia providenciava comida caindo do céu. Alguém aqui já teve uma cesta básica caindo do céu? Deus cuidou dos hebreus com um maná. Vinha do céu, era um alimento diário. Todos os dias eles tinham comida na mesa, irmãos. Não só comida, eles também tinham água. Deus fazia jorrar a água da rocha. E o extremo calor que havia, Deus provia uma nuvem de dia. E o deserto era um lugar onde havia muitas serpentes abrasivas, que eram aquelas serpentes muito ruins. E Deus, para proteger os hebreus, o que Deus fazia? Deus colocava uma coluna de fogo para expulsar as serpentes do deserto. Irmãos, que Deus amoroso. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus, Derek. Esse é o seu Deus, Breno. É o Deus que cuida, é o Deus que é paciente, é o Deus que é amoroso, é o Deus que dá pão, é o Deus que dá água, é o Deus que dá coluna de fogo, é o Deus que dá nuvem de dia. É Deus, irmãos, no seu maior amor por seu povo. Como a gente precisa rever os caminhos que Deus tem para a igreja. A igreja pensa que Deus é um Deus punitivo, que não está preocupado com a gente, com a nossa casa, com a nossa família. Deus, ele está preocupado com a gente, irmãos. E Deus está cuidando da gente. Deus está olhando para a gente. Só que Hebreus, capítulo 3, versículo 19, diz assim: vemos, pois, que eles não puderam entrar na boa terra de Canaã. Por quê? Olha o texto como diz. Porque eles não tiveram fé. Meu Deus! Se tem pão caindo do céu, água saindo da pedra, se tem fogo de noite, tem nuvem de dia, como que Israel se tornou incrédulo, irmãos? Deixa eu te lembrar aqui, isso é uma exortação para a gente. A gente pode ver os milagres de Deus, pode ver a mão de Deus, o sobrenatural de Deus, a gente pode ver o poder de Deus, a sabedoria de Deus, e não descansar nele. Então Paulo adverte os hebreus.
Aí ele chama os hebreus a entenderem que a única forma de não serem incrédulos é com a palavra viva e eficaz, que penetra e divide. Se lembra que eu expliquei ontem? Alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do seu e do meu coração. Tem que ter a palavra, irmãos. Davi falou: guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Israel viveu um intenso pecado, indo contra a autoridade de Deus, o plano de Deus, porque Israel se esqueceu da palavra que Deus havia falado com eles. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Irmãos, a única forma de Deus falar com a gente nessa manhã é por esse livro que está na sua mão. Se lembra que eu falei ontem? O livro é vivo. Esse livro que está na sua mão, as Escrituras, 66 livros, Antigo e Novo Testamento, e Deus fala pelo livro. Deus não fala por um homem que fica falando: eu sou profeta, eu tenho uma visão. Deus usa a sua palavra, irmãos. Por isso que Colossenses 3,16, Paulo diz assim: habite ricamente no seu coração a palavra de Cristo, irmãos. Hoje nós vivemos um tempo que o crente não quer ouvir a palavra, não quer seguir a palavra, não ama a palavra. Mateus 4,4, Jesus falou na tentação: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso aqui é o que, irmão? A boca de Deus. Deus precisa falar com a gente. O desejo de Deus é falar. Abra o seu coração para Deus falar. Deus quer falar. Hebreus 1:1, eu falei lá em Angra dos Reis. No passado, ele nos falou pelos pais, os profetas. De muitas formas e de muitas maneiras, que Paulo diz. Mas, aleluia, agora, que lindo. Nesses últimos dias, ele nos fala pelo Filho, aleluia. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia que o Filho de Deus vai falar com você. Você não precisa de um profeta. Assim diz o Senhor. Eu sei o que vai acontecer com a sua vida. Não, irmão. Quem sabe da nossa vida é Jesus. Quem sabe dos nossos caminhos é o Senhor. Então Paulo não só adverte aos crentes voltar à palavra, mas ele também nos chama para entender quem é Jesus. Paulo diz que Jesus é grande. Tudo é pequeno e diminuto na presença dele. Paulo diz: temos então um grande sumo sacerdote. O que é isso? A antiga aliança, o antigo pacto que Deus fez com Israel, Deus deu uma ordem a Israel: constrói um tabernáculo. Em Êxodo 32. E os filhos de Israel, em obediência à visão celestial que Deus havia dado a Moisés, eles construíram um lugar chamado tabernáculos, que tinha o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. Ele era compreendido com 3 partes. A parte de fora, a parte do meio e a parte de dentro. O que tinha na parte de fora, irmão Fábio? Existia uma bacia onde o sacerdote, esse sacerdote aqui, de Hebreus 4,14, ele lavava a mão para pegar a oferta, ou era um cordeiro, um cabrito, um boi, e ele matava esse animal. O sangue era derramado e era levado ali naquele altar. Ali está uma tipologia. Se lembra de Jesus em João? Quando João Batista, o primo de Jesus, viu ele vindo, ele falou assim: eis o quê? O cordeiro. É aquele cordeiro lá do ato exterior da visão do tabernáculo, era Jesus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o crente tinha que entrar, e o sumo sacerdote entrava através da representatividade desse sumo sacerdote. E ele passava pelo átrio e entrava no lugar santo, aonde tinha a mesa dos pães da presença. E ali, quando ele entrava ali, existia o altar de incenso. E quando ele entrava nesse lugar, ele entrava
com o objetivo de levar todos os filhos de Israel à presença de Deus no Santo dos Santos. Só que antes, no Antigo Testamento, existia uma cortina azul, de estofa azul, que separava o lugar santo do Santo dos Santos. E o que ele fazia? Ele estava com sangue e ele levava... O que o altar de incenso que ficava entre a cortina do lugar santo e o Santo dos Santos representa? Representa que o sumo sacerdote orava pelo povo. Na antiga aliança, eles intercediam pelo povo, porque o povo pecava. Então, por causa dos seus pecados, eles levavam as ofertas para serem oferecidas, para que o pecado fosse apaziguado. Só que depois do lugar santo, você tinha um lugar lá dentro chamado Santo dos Santos. O que tinha dentro do Santo dos Santos? Existia a Arca da Aliança, onde tinha 2 querubins, um olhando para o outro. E quando esse sumo sacerdote de Hebreus 4, 14 e 15 entrava nessa figura tipológica do Antigo Testamento, ele entrava com sangue. Para o quê? Para que Deus aceitasse o povo. E ele aspergiu sangue em cima da tampa da Arca da Aliança, do propiciatório. Ai, irmãos. E Deus estava ali, olhando para esse lugar de propiciação. Propiciação era um lugar onde Deus aceitava o homem. O homem só era aceito pelo sangue. Só era recebido pelo sangue, irmãos. Não tem como ser cristão sem sangue. Amém? Por isso que hoje você vai em qualquer lugar que crentes estão reunidos, não tem a mensagem da cruz hoje. Não tem a autoridade da cruz. É difícil crer num cristianismo que tirou o sangue de Jesus. 1 João 7 diz: filhinhos, se pecar, temos um advogado. E João diz, ele é propiciação pelos nossos pecados e do mundo inteiro. Se pecarmos, João diz, temos Jesus, o Filho de Deus, que o seu sangue, olha que lindo que João diz, nos purifica de quê? De todo pecado. Se você tem algum pecado escondido, vou te dizer, você que está escondendo porque Deus já te purificou. Deus já te lavou. Deus já te aceitou. Deus já te quis no Filho. Não é na sua maneira que Deus te aceita. Então agora nós estamos olhando para Hebreus, e como Hebreus 10, 21, Paulo diz assim: temos um grande sumo sacerdote agora sobre a casa de Deus. Na antiga aliança você tinha um representante, mas na nova aliança ele nos representa. É ele, Jesus, que está diante do Pai como propiciação e propiciador pelos seus e os meus pecados, irmãos. Hoje não precisamos de uma ordem sacerdotal para nos levar na presença de Deus. Não precisamos de pastor, não precisamos de bispo, não precisamos de apóstolo. Precisamos só de Cristo, irmão. Cristo é o sumo sacerdote. E Paulo diz sobre a casa, Hebreus 13, 20, Paulo diz assim: ora, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus. Aleluia! Como que Jesus é o nosso sumo sacerdote? Porque ele se encarnou, ele viveu, ele morreu, mas ele não ficou na morte. Num domingo como esse, Jesus ressuscitou. E Paulo diz que na ressurreição, Jesus não é só o seu sumo sacerdote. Ah, quem ele é? Vou te dizer quem ele é e quem eu não sou. Eu não sou o pastor de vocês. Olha Hebreus 13, 20. Diz que ele, na ressurreição, ele é o nosso grande pastor das ovelhas. É por isso que você não se perde. É ele que está guiando o rebanho, é ele que está conduzindo a igreja, é ele que está guiando o seu povo. É o Salmo 23. Quem é o pastor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está aqui o grande pastor das ovelhas. Por que ele pode me pastorear? Paulo diz, porque ele tem o sangue da eterna aliança diante do Pai dele. Não tem como, irmãos, ser cristão sem ver a grandeza da pessoa do Senhor.
Ele é o nosso sumo sacerdote e ele também é o nosso pastor. Salmo 23, Davi diz, ele me conduz o quê? Aos pastos verdejantes. É o lugar de cuidado. É o lugar de te alimentar. As águas tranquilas. Aí Davi vai mais longe, ainda. Porque tem que passar. Por que a gente tem que ter o grande pastor? Porque todo dia Deus prepara um valezinho pra gente. E a Bíblia chama esse vale do Vale da Sombra e da Morte. Eu vim de lá para cá no ônibus. Falei, gente, aqui tá meu sogro, ali tá o marido da irmã da Fátima, da Rosana, o Joãozinho. Todo dia tem um vale. A gente não sabe que hora vai ser que a gente vai passar pelo Vale da Sombra da Morte. Mas Davi diz que a sua vara, a vara é para disciplinar, não é assim que a gente faz com nossos filhos? Agora é proibido, senão pegam a criança da gente, não pode nem mais disciplinar filho. Mas eu creio na disciplina bíblica, porque Deus nos disciplina. Então a vara é o bom pastor, o supremo pastor, o grande pastor da nossa alma, nos disciplinando. Não rejeite a vara do Senhor. Aceite a disciplina. Quando você estiver lá naquele sofrimento, você fala como Madame Guyon, Senhor, eu aprendi a beijar as mãos que me machucam, as mãos que me ferem. Mas também tem um cajado. O cajado é para trazer de volta. Você vai indo. Aí o bom pastor te traz de volta. Porque a tua vara e o seu cajado me consolam. Você fica mais forte, irmão. Quando esse supremo pastor, o grande pastor das ovelhas, que pelo sangue da nova aliança, de Hebreus 13, 20, à luz do Salmo 23, nos conduz, irmãos. Mostra que nós não precisamos, agora que os outros ficam pasmados comigo, nós não precisamos de líderes terrenos. Entendeu? Aleluia. Nós precisamos do pastor. Aleluia. João 10:10, ele fala assim, eu sou dele, tá falando dele, eu sou o bom pastor. Aí ele diz assim, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Irmãos, não fomos nós que demos a vida pela igreja. Foi o Senhor na cruz. Amém. Que morreu por cada um de nós. Então, a gente percebe, irmãos, que ele não só é o nosso guia, o nosso líder, o nosso mestre, o nosso pastor, o nosso bispo. Ele é tudo para a igreja. Mas Paulo aqui também diz em Hebreus 4, 14 e 15 que esse sacerdote, quando ele morreu, ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra pregando. Atos capítulo 1, versículo 3 diz o que Jesus ficou fazendo antes de ir para o céu. Os crentes não sabem. Se você for perguntar aos crentes aonde Jesus estava antes de ir para o céu, ele estava ensinando as pessoas depois da ressurreição. Atos 1:3 diz que ele ensinou com respeito ao reino de Deus, porque Jesus estava fisicamente com eles. Então imagina, você tem uma pessoa andando com você, comendo com você, andando sobre o mar, curando, de repente ele morre, ele ressuscita e ele aparece e passa pela porta. Você fala, e agora, como que eu vou viver sem ele? Aí Jesus apareceu lá e falou, eu vou ensinar para vocês como se vive comigo ressurreto. Amém, irmão? O Cristo ressurreto ensinou os seus discípulos. Então fica muito claro que depois da ressurreição, 40 dias na terra, Jesus vai para os céus. Igual Paulo usa a expressão aqui, Jesus penetrou os céus, irmãos. Quando ele penetra os céus, ele é levado para a glória. Atos 1, 9 e 10 diz assim, quando Jesus estava subindo. Como que foi? Atos 1, 9 e 10 diz assim, dita essas palavras, Jesus foi subindo aos céus e eles ficaram olhando, uma nuvem o encobriu dos olhos e eles estavam com os olhos no céu
enquanto Jesus subia e os anjos vestidos de branco se puseram do lado dele e falaram assim: o que vocês estão olhando? Eles acostumaram tanto com Jesus que eles ficaram pasmos com Jesus subindo para o céu. E os anjos falaram: da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Passou quanto tempo, irmãos? 2000 anos ele ainda não veio. Mas o que ele está fazendo? Ele está lá no céu. Atos 3:21 diz assim: o qual é necessário que o céu, até os tempos... O que Jesus está fazendo? Ele está esperando a restauração de todas as coisas. Esse mundo é um caos. A natureza está completamente desvirtuada do plano de Deus. A humanidade está afastada de Deus. Os crentes não conhecem o propósito de Deus. Israel está fora dos planos de Deus. Então Deus precisa de uma restauração plena em Israel, na igreja e no mundo. Amém, irmãos? Deus precisa trazer a nação dele de volta. Deus precisa trazer um remanescente de volta da igreja para que fique num lugar para representar o seu plano na terra. Hoje, se Deus vier buscar a igreja, nós estávamos falando em Angra com os irmãos do presbitério, os irmãos falaram: irmão, eu acho que 1% vai, é verdade. Essa igreja não espera Jesus voltar. Essa igreja não quer que Jesus volte. Por isso que vive de movimento, igual nós estávamos falando aqui ontem. É tanta festa, é tanta dança, é tanta comida, é tanto pula-pula, é tanta politicagem. E a gente, chamado pelo Senhor, a gente precisa entender de que Deus falou pela boca dos seus profetas desde toda a antiguidade. Esse que penetrou os céus, ele se fez mais alto do que o próprio céu. Você sabia disso? Paulo foi ao terceiro céu, igual a irmã Joana compartilhou ontem. Ele diz assim: conheço um homem, se é no corpo ou fora do corpo, não sei. Ele não diz que é ele, que ele se escondeu. Ele diz: mas eu conheço. Ele foi ao terceiro céu e ele ouviu palavras inefáveis. Você imagina? O primeiro céu é esse que você vê. O segundo céu, se Deus abrir seu olho, você cai durinho, porque é o céu onde tem principados, potestades e hostes espirituais da maldade. É um céu, isso aqui é um Matrix, irmão. Parece que é bonitinho, que é azulzinho, que é colorido. Se Deus desvendar seus olhos espirituais, como Paulo diz aos Efésios, se você tiver olhos do coração iluminado, você vai ver que está acontecendo agora uma guerra para você não entender a palavra, para você não adorar, para você não cultuar, para você não reunir. Mas Paulo foi no terceiro, mas Jesus, à luz de Hebreus 7:26, diz assim: com efeito, esse sumo sacerdote que é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, ele está acima do céu dos céus. Ele está lá entronizado, irmãos. É por isso que a igreja não cai. É por isso que as nações não derrotam Israel, porque Israel ainda é a menina dos olhos de Deus. Tá lá Israel, jogou uma bomba e matou o chefe do Hamas. Ainda filmou com o drone, as Nações Unidas falou: isso é um pecado enorme fazer isso. Não pode. Netanyahu falou: nós vamos liquidar. Nós vamos exterminar, irmãos. Deus tem um propósito para Israel. E ele, no céu dos céus, ele está fazendo o quê? Ele está cuidando do seu povo na terra. Não só Israel, mas também da igreja. Que a igreja não é o lugar que você vai. A igreja é um ajuntamento de pessoas que nasceram de novo. Receberam arrependimento dado por Deus, à luz de Romanos, capítulo 2, versículo 4. Não é que você se arrependeu e se tornou crente. Paulo diz assim: não despreze a bondade de Deus, porque ela é que te conduz ao arrependimento. Sabe por que você se arrependeu? Porque Deus te deu o dom do arrependimento. Deus colocou no seu coração: Mara, é hora de voltar. Paulinho, chega, vem pra cá. Derek, larga essa loucura do judaísmo, vem pra mim.
E a fé também não é nossa, até a fé da salvação. Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. Aleluia! É dom de Deus. Deus te fez crer. Amém? Mesmo se você não quisesse, Deus ia forçar você a crer. Ele envia a tua palavra, gera fé no seu coração e você se torna cristão. Mas por que Jesus está lá entronizado como nosso sumo sacerdote eterno no céu dos céus? É porque ele precisa socorrer a gente ainda na igreja, na terra, em nossas fraquezas. Não é isso que Paulo diz aqui? Ele pode socorrer em Hebreus 4, 14 e 15. Ele é aquele sacerdote que pode socorrer a gente nas fraquezas. Quantas fraquezas, irmão? Não é assim a nossa... Não sei se a sua vida é assim, a minha é assim. Acordo fraco, passo o dia fraco, vou dormir fraco. Fraqueza para todo lado. Hebreus 2,18 diz assim, que Jesus ele é igual a gente, pois naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, olha só, é poderoso para nos socorrer na tentação. Amém. Entendeu, irmãos? Ser tentado é comum a todo ser humano. Então, quando Jesus se encarnou, ele não tinha a natureza do pecado, mas ele também foi tentado como nós somos. Em Mateus 4, 1 a 11, é a tentação de Jesus depois que ele nasce, ele foge, né, lá, que Herodes quer matar, ele vai para o Egito, depois da morte de Herodes, trazem ele é batizado. Depois do batismo de Mateus 3, os anjos vêm e servem Jesus. E Jesus agora vai ter uma vida maravilhosa com os judeus, não. O texto diz a seguir, aleluia, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para a tentação foi o Espírito. Entendeu, irmão? A gente pensa que tudo é o diabo. Ah, isso aqui é o diabo. Ah, o diabo está ali. Claro, Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Que o homem é tentado pela sua própria cobiça. O homem é diferente de Jesus Cristo. Jesus não tem a natureza pecaminosa. Nele não havia pecado. Mas em nós, irmãos, há pecado. E aqui o texto de Mateus 4:1 diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador se aproximou dele e disse: se tu és o filho de Deus, ele faz todo dia com a gente isso aqui, transforme a pedra em pão. Você acorda, se envolve tanto transformando pedra em pão que você não tem tempo mais para nada. Fica o dia inteiro transformando pedra em pão. Eu andei com um rapaz que ele falou: eu tenho um X na minha conta, olha, eu posso fazer o que eu quero. Eu falei: então o que você não vai fazer? Aí ele falou: não, eu não tenho tempo. Eu falei: mas você com esse dinheiro você não pode fazer. Ele falou: não, não tenho tempo não, tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, irmão. Olha como Jesus respondeu para o diabo: está escrito, Mateus 4:4, não só de pão, amém? É na tentação que ele declara para o diabo: está escrito. Olha a palavra aí. Hebreus 4:12, a palavra é viva e eficaz, e o Filho de Deus está usando a palavra lá de Deuteronômio. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmão, você quer vencer a tentação na questão da sobrevivência diária? Confie que Deus te sustenta. Ah, estou ansioso, estou preocupado, não sei o que fazer. Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Ah, irmãos, você não sabe as minhas ansiedades. Mas eu aprendi com Pedro, é jogar sobre ele. Acordo de joelho, 4:pouca da manhã, e acho pouco e vou mais para o joelho e mais para o joelho, porque as ansiedades, elas tomam conta do nosso coração. Deixa a gente enfermo, doente, ferido. Mas Jesus mesmo falou: buscai em primeiro lugar o quê? O seu reino, aleluia, e a sua justiça. Por quê, irmãos? Todas Ele vai te dar, amém? Você querendo ou não, Ele vai dar.
Ele chegou a dizer, se um filho pede pão ao seu pai, ele vai dar o quê? Uma cobra, uma serpente? Ele diz, muito mais o nosso Pai Celestial sabe do que a gente precisa. Então não caia na tentação do diabo. Então o diabo mudou agora o foco. Aqui os crentes e os líderes, está todo mundo aqui. Levou para a santa cidade, colocou na parte mais alta do templo, que é o pináculo do templo, e disse, se tu és o filho de Deus, pula lá embaixo. O diabo pegou a Bíblia, usou a Bíblia e falou assim, você quer sucesso? Tem que subir. O pináculo do templo é a parte mais alta. Já viu o que está cheio hoje? De gente pulando. Os líderes pulam. Pula na política, pula na religião e pula nos conceitos sociais. Não, irmãos. Nós não somos chamados como filhos de Deus a subir em nada muito alto para as pessoas ficarem nos vendo e falando, olha que pregação, olha que mensagem. Não, irmãos. Olha só. Atira-te lá embaixo, ele usando a Bíblia, o diabo usa a Bíblia. Porque aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Eles vão te... O diabo falou até, eles vão te sustentar com suas mãos, para que você não caia. Mas Jesus o repreendeu dizendo, não tente Deus. Você quer tentar Deus? Sobe no lugar mais alto. Se lembra de Saul? Saul foi lá, pegou o rei Ameleque, trouxe para casa. E Deus falou, Samuel, fala para ele matar todos. A carne dele queria aparecer. Preservar o despojo. E Samuel chegou e falou, Saul, que barulho de mugido de bicho é esse aí? Que homem é esse aí? Ele falou, eu preservei o rei, umas ovelhinhas. Deus virou para Samuel e falou, fala para Saul que eu o abandonei. Saul gostava do pináculo do templo. Saul virou para Samuel e falou assim, pela última vez, vamos a Gilgal. Ele usa o termo lá em 1 Samuel, ele diz assim, e transforma o meu nome em celebridade. Mostra para o povo que eu ainda posso reinar. Olha, irmãos, como Deus chamou Saul. O bicho era da última casa lá, ninguém sabia dele. Ficava atrás de mula, ele nem cuidava de ovelha. Saul era tão ruim que nem um cabritinho ele tinha. Ele ficava, já viu? Deus me livre cuidar de mula. E Deus usou de misericórdia, derramou o Espírito sobre Saul. E Saul se tornou orgulhoso, presunçoso, irmãos. Quantos irmãos caíram no orgulho espiritual depois de ler 500 livros? Participar de 1000 conferências, de 100.000 congressos, irmãos, que o Senhor nos livre e a gente fale para o diabo, diabo, o nosso culto é só para Deus. Nós só vamos exaltar Deus, glorificar o seu nome. Ah, ele não parou, levou ele ainda num lugar muito alto. E mostrou todos os reinos do mundo. A teologia da prosperidade não começou com Edir Macedo. Primeiro a oferecer prosperidade ao diabo. Falou, olha aí, ó. A teologia coach do Pablo Marçal começou com o diabo, não começou com o Pablo Marçal. Tá aqui, ó. E levou ele e falou, olha o reino do mundo, olha as glórias. Eu vou te dar tudo se você se dobrar aos meus pés e me adorar. É aqui que está a teologia da prosperidade. Adoram tudo, adora a arca, adora o sol, adora o sal, adora o anel, adora o lenço, adora a rosa, adora o sabonete. Não, mas olha só, respondeu-lhe Jesus, retira, Satanás, porque está escrito. Você quer fugir da teologia da prosperidade, teologia coach de Pablo Marçal? Está aqui. Ao Senhor teu Deus adorará. Nós não fomos criados para receber adoração. A Confissão de Fé de Westminster, no primeiro parágrafo, diz assim,
Para que o homem foi criado? A pergunta. E os puritanos responderam: o homem foi criado para Deus, para gozá-lo e amá-lo para sempre. John Piper foi mais longe quando ele disse: Deus é mais glorificado em nós. Esse mudou meu ministério ali dentro da vila. Eu estava destruído. Aí eu li o livro Os Prazeres de Deus, dentro daquela vila, em 2012, chorando com a janela trancada. Quando o Piper falou, Deus é mais glorificado em nós, eu falei, que é isso, hein? Quando nós somos, irmãos, Piper diz, mais satisfeitos nele. Eu ainda amava muito a Esther, amava muito meus conceitos. E dentro daquela vila, com a ajuda da família da Fátima, eu comecei a ver algo novo do Senhor e foi desenrolando. Chegamos a 15 anos de ministério, com irmãos para tudo quanto é lugar. E nós não queremos adoração de nenhum irmão, de nenhuma igreja. O que nós queremos é isso aqui, é dar culto para Deus. Com isto, o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus está na terra, hoje ele está ascendido nos céus, cuidando do seu povo na terra para nos livrar das tentações. E Paulo termina o versículo 15, dizendo assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porque em todas as coisas ele foi tentado e ele é semelhante a nós. Percebeu? Percebeu Mateus capítulo 4, versículo 1 a 13? Ele foi tentado no mundo da sobrevivência, no mundo religioso, e foi tentado também na questão da prosperidade financeira. Ele venceu todos os mundos que Satanás ofereceu. Por quê, irmãos? Ele tinha algo nele chamado palavra. O que ele usou? Está escrito. Então hoje, irmãos, vença as tentações que te rodeiam. Vença tudo. Não estou falando de pecado. Tem muita coisa maior do que isso que você chama de pecado. Ontem eu falei para os irmãos morreram de rir. A mesma lista de Efésios 5, de Gálatas 5, que fala que fornicação é pecado, facção é pecado, pornografia é pecado. Ninguém lê aquilo lá. Diz que ciúme também é pecado. O que mais tem na igreja é o quê? Pessoa enciumada. Tem ciúme do pregador, tem ciúme do irmão, tem ciúme da irmã. A irmã tá caída, ninguém liga. Quando a irmã se ergue, fala, saiu das cinzas. Veio do nada, não sei de onde veio. Igual quando eu comecei a sair, enquanto eu estava ali escondido, ninguém falava comigo. Eu comecei a saber, Falcão surgiu, não sei de onde ele veio. Mas eu sou um Falcão, irmão. Eu renasço da cinza, entendeu? O meu nome é isso mesmo, Falcão, é sair da cinza. Graças a Deus que eu não sou águia, né? Mas é isso. E tem pessoas que não estão. Mas eu fui ontem mais longe. Na mesma lista que chama ciúme de pecado, glutonaria, comer também demais é pecado. Mas pode comer, tá, irmãos? Só para a gente ficar em pé. Senhor, te louvamos nessa manhã. Agradecidos pelo seu ministério tão profundo. Seu ministério celestial, que hoje podemos nos apoiar nele, Senhor, e acreditar que o Senhor está orando pela sua igreja, está cuidando dos seus filhos, para que no meio dessas tentações, como o Senhor foi tentado, nós também sejamos livres, Senhor, do pináculo do templo, do mundo da sobrevivência, do desejo de sermos prósperos, quando na verdade nós deveríamos fazer como a mulher pecadora que foi salva e pegou todos os seus bens e jogou aos seus pés. Ou como aquela mulher que só tinha uma moedinha, que ficou diante do gasofilácio e jogou tudo que tinha ali, Senhor. Nós não queremos ter fortuna para o nosso bel prazer. Queremos sim, Senhor,
ter uma casa para morar, um carro para andar, ter uma indústria, ter um comércio, mas nos ensina que todos os nossos bens é para a sua glória. Não é para a igreja, para pastor. Tudo que temos é para honrarmos o seu nome e declararmos que somos do Senhor e o Senhor é nosso. Continua conosco na comunhão, nos abençoa. Obrigado por tudo desde ontem, Senhor. Que nós oramos em nome do teu Filho, Pai. Amém.